Bem, galerinha, nós vamos continuar aqui com o nosso estudo, de eletricidade aplicada à informática, e a nossa aula de hoje será sobre circuito elétrico. Até que enfim a gente chegou no circuito elétrico, a gente aprendeu sobre as cargas elétricas, mas agora a gente vai trabalhar com o circuito elétrico, que é a essência da nossa disciplina. Se você for pensar, um computador, quando ele está ligado, ele está envolvido num circuito elétrico, Você tem uma fonte de energia, essa fonte de energia ela fornece energia para a placa-mãe, E os dispositivos conectados na placa-mãe, elas funcionam baseado num circuito, Você vai ter um clock, um gerador de clock. Esse gerador de clock ele vai variar, a tensão elétrica em um determinado nível. Isso depende de fabricante, e aí as coisas vão acontecer. O processador vai funcionar, a memória RAM vai funcionar, As instruções que estão armazenadas no HD vão ser carregadas para a memória RAM e consequentemente processada pelo processador, E daí o computador vai funcionar, Então a base do computador e de qualquer dispositivo conectado que necessita de eletricidade é o circuito elétrico, e é o que nós vamos ver hoje, Então vamos lá. A eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento em um circuito elétrico, Olha aqui, chamamos de circuito elétrico a um caminho fechado. Então circuito, como se fosse pegar aqui, uma pista de Fórmula 1, É um caminho fechado, aquilo ali é um circuito, constituído de condutores. Então o que vai levar a corrente elétrica são condutores, Então você tem condutores pelo qual passam as cargas elétricas. As cargas elétricas se deslocando nesses condutores é a corrente elétrica. O circuito elétrico mais simples tem um gerador de tensão e um receptor, Quem vai gerar essa tensão e quem vai receber. Por exemplo, em uma pilha ligada a uma lâmpada, constitui-se um circuito elétrico. A pilha é o gerador de tensão e a lâmpada é o receptor. Como a gente já viu aqui antes, nas aulas anteriores, para que haja deslocamento de cargas, ou seja, para que haja corrente elétrica, é necessário existir uma diferença de potencial. Estão lembrados? O que é essa diferença de potencial? Em um lado do circuito eu tenho um potencial, do outro lado do circuito eu tenho outro potencial. Se houver diferença de potencial, vai existir deslocamento de cargas elétricas. Essa diferença de potencial a gente mede em volts, e a gente também chama de tensão elétrica, conforme mostrado para vocês nas aulas anteriores. Então, é necessário que exista uma diferença de potencial, uma tensão elétrica entre dois pontos de um condutor, beleza? Um gerador de tensão é um dispositivo que mantém, por meio de uma ação química, no caso da pilha, uma ação mecânica, no caso de um alternador ou outro qualquer, uma diferença de potencial entre dois pontos chamados de polos. Olha que interessante o conceito de polo. Todo gerador de tensão tem dois pontos, e esses pontos a gente chama ele de polo. Aí, gente, olha que interessante. O ponto de maior potencial é chamado de polo positivo, e o ponto de menor potencial é chamado de polo negativo. Você vai medir o polo, vai medir o potencial daquele polo, daquele ponto. O que tem maior potencial, a gente fala que é polo positivo. Então, no caso de uma pilha, o ponto polo positivo é o polo de maior potencial, e o polo negativo é o de menor potencial. Isso é interessante, gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Suponha que eu tenho uma pilha em que em um polo dela eu tenho um potencial, dá um exemplo aqui,
de menos 2 volts. E no outro polo dela, eu tenho potencial de menos 3 volts. Então, num polo, menos 2 volts, no outro, menos 3 volts. Qual que é o polo positivo? Aí eu pergunto, mas é positivo? Mas eu tenho potencial de menos 2 volts e menos 3 volts? O livro deixa claro, é o que tem maior potencial. Entre menos 2 volts e menos 3 volts, qual tem o maior potencial? Menos 2 volts. Então, o polo de potencial de menos 2 volts será o positivo. E o polo de menos 3 volts será o polo negativo. Entendeu a ideia? Isso é muito importante, tá? Vocês entenderem. Porque o potencial, a gente viu que ele pode ser positivo e ele pode ser negativo, vai depender da carga, né? Se eu tiver lá uma carga de menos 2 coulombs, o potencial daquele dispositivo, daquele corpo eletrizado, né? Ele vai ser negativo, porque menos 2 coulombs, né? Agora, se eu tiver mais 10 coulombs, o potencial vai ser positivo, beleza? Então, isso é muito importante. Então, repetindo, o ponto de maior potencial é chamado de polo positivo. Ponto de maior potencial é chamado de polo positivo. E o ponto de menor potencial é chamado de polo negativo, né? Olha que interessante. Existem geradores de tensão constante ou contínua, exemplo, pilha e bateria, e geradores de tensão alternada, por exemplo, um alternador. Nós estamos trabalhando com geradores de tensão contínua. Por exemplo, quando você pega um computador e conecta ele na tomada, a tomada ela é uma geração de tensão alternada, né? Você tem ali uma variação, vou explicar posteriormente como que é essa variação. Aí você tem uma fonte de energia que pega aquela tensão e corrente alternada e transforma ela numa tensão e corrente contínua. Isso é muito importante. Uma das coisas que dá muito problema em computador é a fonte de energia. A fonte de energia, com o passar do tempo, ela pode danificar e parar de fornecer energia elétrica para o computador, né? No nosso estudo, só serão considerados os geradores de tensão contínua. Na figura 3.1a estão representados os símbolos usado em um circuito e o gráfico de tensão em função do tempo. Olha que interessante. Aqui, ó, você tem volt e aqui você tem o tempo. E aqui você tem a tensão. Essa tensão é aqui, né? Se você observar, ela fica constante. Então, o gerador de tensão contínua, ele gera sempre a mesma tensão com o passar do tempo. A pilha sempre gera 1,5 volts, né? Com o passar do tempo, quando a carga da pilha vai acabando, ele vai diminuindo. Aí ele vai diminuindo até aquela pilha descarregar e não funcionar mais, né? Então, se você for pegar uma pilha que não funciona, ela vai ter uma tensão ali de 0,9, de 1 volt. Mas, oficialmente, ela tem que fornecer uma tensão de 1,5 volts, uma pilha AA, né, considerando. Beleza? E aqui, ó, ele já tem um símbolo aqui que também é interessante, que o tracinho menor e mais grossinho, ele representa o polo negativo. E o tracinho maior aqui, ó, mais fininho, representa o polo positivo. Isso aqui, gente, essa imagem aqui é um gerador de tensão, né? Na eletricidade, quando a gente vai fazer um desenho, um projeto elétrico, você tem esse símbolo, essa simbologia aqui, como um gerador de tensão, né? Então, você tem o tracinho mais grosso menor, como sendo o polo negativo. Repetindo, o polo negativo é o de menor potencial,
no exemplo que eu dei, menos 3 volts. E o polo positivo é o de maior potencial, no exemplo que eu dei, menos 2 volts. César, pode ter potencial negativo no polo positivo? Pode. Se ele for maior do que o potencial do polo negativo, ele vai ser polo positivo, né? Então isso é muito interessante vocês entenderem essa lógica, tá? Aqui eu já tenho um tipo de tensão que ela é alternada, que é a tensão da nossa rede elétrica. É representado por esse símbolozinho aqui, ó, de alternado, né? A gente fala essa tensão senoidal, né? O que acontece com a tensão? Olha aqui, ó, esse é o valor de tensão. A tensão ela vai variando, né? Esse potencial ele vai variando. Hora é 0, hora ele chega num determinado valor. Por exemplo, 127 volts. Aí ele vai caindo, ele chega a 0 volts. E vai decrementando, menos 1 volt, menos 50 volts, menos 60 volts, menos 127 volts. Aí chega uma hora que ele começa a subir, menos 100 volts, menos 60 volts, menos 50 volts, menos 1 volt, 0 volts. Aí ele começa a subir de novo, mais 1 volt, mais 50 volts, mais 100 volts, até chegar em 127 volts positivo. E aí ele vai fazendo essa variação. Esse tipo de tensão a gente fala que é a tensão alternada. Isso acontece nas nossas residências, né? A tensão que chega nas nossas residências, ela é uma tensão alternada, né? É 220 volts alternado, é 127 volts alternado. O que é alternado? Ele vai variando, né? De 100, por exemplo, 127 volts, o que significa isso? Significa que a tensão ela vai variando com o tempo de 127 volts a menos 127 volts, né? Então, se eu for medir assim friamente a tensão, ela vai fazendo essa variação, né? De 127 volts a menos 127 volts com o passar do tempo, né? Isso é que a gente fala de tensão alternada. Beleza? Ó, uma característica importante de um gerador é a sua força eletromotriz. É a força que gera os polos e que vai mandar os elétrons no circuito. Essa força que ele está chamando aqui de Fm, que é a diferença de potencial gerada internamente. A pilha ela tem uma tensão de 1,5 volts entre o polo positivo e o polo negativo. Mas essa força eletromotriz ela tem que ser gerada pela reação química que acontece na pilha. Então vamos lá, o valor só depende da sua construção, do material que é feito. Por exemplo, no caso de uma pilha, essa tensão ela é de numa pilha A ela é de 1,5 volts, né? Para que possamos entender como um gerador atua em um circuito, costumamos fazer uma analogia com a hidráulica, visto que muitas leis da eletricidade são válidas na hidráulica. Olha que interessante. Considere a figura 3.2. Eu tenho duas caixas d'água. Tem uma caixa d'água, isso aqui é uma plataforma. Essa caixa d'água está em cima dessa plataforma. E aqui eu tenho uma caixa d'água mais embaixo, né? A água se desloca naturalmente do nível superior para o inferior. Para elevar a água que é necessário fornecer energia às partículas de água na parte inferior, para elevar a água é necessário fornecer energia às partículas de água na parte inferior para que possam vencer o desnível, né? Então você tem que na hora que a água chega aqui, você tem que ter uma força para elevar a água de volta, né? O dispositivo que aumenta a pressão da água a gente chama de bomba hidráulica, né? A gente vê isso aí o tempo todo. Uma bomba hidráulica, você vai tirar a água do rio, você precisa de uma bomba hidráulica para transportar, elevar aquela água a um nível maior, né, superior do que a do rio, né? Assim que funciona. Quanto maior for o desnível a ser vencido, mais potente deve ser essa bomba, né? Aí tem os CVs lá, né, que é a potência da bomba, né, que é medida em cavalos potência, né, horsepower. Isto é,
maior deve ser a diferença de pressão entre a saída da água e a entrada da água. Então aqui ele está mostrando como que funciona uma bomba hidráulica, né? Tranquilo. Em um circuito elétrico, um gerador de tensão faz o mesmo que a bomba no circuito hidráulico. O gerador de tensão aumenta a energia dos elétrons para que possam vencer os desníveis elétricos do circuito, representados pela resistência dos condutores e pelos diversos receptores. Isso é muito interessante, vou explicar na forma de imagem. Por exemplo, na figura 3.3 temos um circuito elétrico no qual temos uma pilha ligada a uma lâmpada. Uma lâmpada, aí vamos lá para ele. Aqui, ó. Eu tenho um circuito elétrico, eu tenho um polo positivo, um polo de maior potencial, e eu tenho um polo negativo de menor potencial, né? Os elétrons, a gente falou isso anteriormente, os elétrons eles se deslocam do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Essa é uma regra, né? Então eu tenho menos 3 volts e eu tenho menos 2 volts, os elétrons vão deslocar do menos 3 volts para o menos 2 volts. Por quê? Porque menos 3 volts eu tenho mais elétrons livres. Então eles vão se deslocar do menor potencial para o maior potencial. É assim que funciona na eletricidade. Aqui eu tenho um circuito elétrico, aqui eu tenho uma lâmpada. Então os elétrons eles vão passar, deslocar do menor potencial, do polo negativo, vão vir, beleza? Vão passar aqui pela lâmpada, né? A lâmpada ela tem um filamento aqui de tungstênio, né? E aí ele passa por esse filamento. Na hora que ele passa aqui tem uma resistência. Aí essa resistência ela gera ali uma cor, e essa é uma cor avermelhada, né? Quando ela é aquecida, né? Esse filamento aqui de tungstênio ele fica uma cor e emite luz, né? Assim funciona. E aí depois ele se desloca, vem para cá e chega aqui no polo positivo. É assim que funciona, né? Então uma lâmpada é um receptor, né? Lembrando que o gerador está aqui, o receptor é algum equipamento que vai receber energia, né? Uma lâmpada é um receptor, pois transforma energia elétrica em luz e calor. Basicamente é constituída de um bulbo de vidro do qual se retirou o ar e se colocou um gás inerte. Um gás inerte é aquele gás que não tem nenhuma reação, né? O oxigênio, por exemplo, não é gás inerte, né? Dentro, os gases nobres, por exemplo, fazem parte do gás inerte. Dentro do bulbo existe um filamento, que é um filamento de tungstênio, que ao ser percorrido por uma corrente elétrica aquece, ficando rubro. Rubro é tipo vermelho, né? A torcida do Flamengo chama rubro-negro, é por isso, vermelho e negro, emitindo luz, né? Então aqui está a representação desse circuito elétrico. Aqui já está uma representação simbólica, como eu falei com vocês. Aqui está o receptor, ó, e aqui está o gerador de tensão, polo negativo, polo positivo. Polo negativo é esse tracinho menor, mais grossinho, polo positivo é o tracinho mais fino, maior. Os elétrons saem do gerador pelo polo negativo, por meio de fios condutores, chegando à lâmpada, onde a energia que possui é transformada em calor e luz. Entra no gerador pelo polo positivo, onde ganham mais energia para repetir o ciclo, né? Então, eles chegam aqui no polo positivo, eles ganham energia para repetir o ciclo, para voltar e realizar o circuito, né? Beleza, galera? Então é assim que funciona um circuito elétrico. Voltando aqui, corrente elétrica convencional. Olha que interessante isso, mas o que é isso, né? Vamos primeiro, o que é isso, depois a gente discute. Como vimos, para eletrizar um corpo positivamente, ou retiramos elétrons ou colocamos prótons no corpo do nêutron. É claro que a primeira maneira é a realizável fisicamente, é viável de se fazer, retirar elétrons. Mas as duas situações produzem o mesmo efeito. A gente não tem como a gente mexer, manipular os prótons do átomo. Isso já foi falado anteriormente, né? Então, na prática, o que você faz é que você tira elétrons, né? Ou coloca mais elétrons, né? Assim que você eletriza o corpo. A gente já estudou eletrização, né?
Concluímos, aqui, ó, é claro que a primeira maneira é a que é possível de fazer, realizável fisicamente, mas as duas situações produzem o mesmo efeito, né? O corpo vai ficar eletrizado. Se por acaso eu conseguir tirar os prótons, né, de dentro do núcleo, aquele corpo vai ficar eletrizado. Concluímos que cargas positivas deslocando-se em um sentido produzem o mesmo efeito que cargas negativas de mesmo modo. Isso porque a carga positiva, ela tem a carga de um próton é a mesma carga de um elétron, né? Então concluímos que a carga deslocando-se em um sentido produz o mesmo efeito que cargas negativas de mesmo modo deslocando-se em sentido oposto. Esses conceitos são importantes para compreendermos o significado de corrente elétrica convencional. O que é esse negócio, corrente elétrica convencional? Nos primórdios da eletricidade, achava-se que a corrente elétrica era devido a um fluido positivo. Então eles achavam que era carga positiva, né, que se deslocava. Então a corrente elétrica eles achavam que era carga positiva. Após a descoberta do átomo e suas partículas atômicas, verificou-se que realmente a corrente elétrica em um condutor metálico é devido a elétrons livres. Elétrons são cargas negativas, mas mesmo assim, no circuito costumamos orientar a corrente no sentido contrário ao sentido real. Então existe um costume, olha que interessante, ó. Existe um costume de orientar a corrente no sentido contrário da real. Daí chamamos essa de corrente convencional. Resumindo o que ele quer dizer, figura A, os elétrons saem do polo negativo para o polo positivo. Então, a corrente elétrica, os elétrons se deslocam do polo negativo ao polo positivo. Foi convencionado. Então, o ser humano é que convencionou que a corrente elétrica ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo, né? Então você tem corrente convencional, que é essa aqui, ó, que ela sai do polo, aqui até a seta indicando que ela vai daqui, passando pelo receptor e voltando para o polo negativo. E você tem a corrente real, que é ao contrário, ela sai do negativo para o polo positivo. Da agora para frente, a gente vai utilizar a corrente convencional, que é a corrente utilizada. Então, se alguém te perguntar, César, os elétrons saem do polo positivo para o polo negativo, você vai falar assim, cara, na prática, a corrente real, os elétrons saem do polo negativo para o polo positivo. Mas existe uma convenção de que a corrente elétrica ela é do polo positivo para o polo negativo. Pronto, é isso que vocês têm que falar. Convenção, foi convencionado isso. Alguém chegou e falou, não, vamos fazer assim, sai do polo negativo para o polo positivo. E isso, gente, é muito comum, por exemplo, quando você vai testar uma placa-mãe, isso é muito comum. A carcaça do computador, a gente chama ela de polo negativo, sempre. Até a carcaça de um carro, a carcaça de um smartphone, a gente sempre considera ela como sendo um polo negativo. E o polo positivo é aquele polo que tem energia, é aquele polo que dá choque, né? Então isso é convencionado, né? Mas na prática a gente sabe que não. A gente sabe que os elétrons se deslocam do polo negativo para o polo positivo, né? Isso é importante só a gente citar, né? Mas a gente vai sempre falar, não, positivo. Positivo é onde que tem carga, onde tem potencial. Negativo não tem carga, né? A gente já faz assim, mas isso foi convencionado. A gente sabe que os elétrons vão se deslocar na real do polo negativo para o polo positivo, mas convencional do polo positivo para o negativo, né? Real, negativo, positivo, convencional, positivo, negativo. Beleza? Então isso é muito importante a gente saber, mas a gente sabe entender que na prática os elétrons saem do polo negativo para o polo positivo. Isso é importante, isso é a corrente real. Por quê? Porque o polo negativo ele tem
um potencial menor, ele é de menor potencial, né? E o polo positivo ele é de maior potencial. Se ele tem menor potencial, o que pode acontecer se o potencial dele é menor? Ele tem elétrons livres lá, né? Ele tem, por exemplo, menos 3 coulombs, menos 10 coulombs, ele tem elétrons livres. O cara está aqui com mais um coulomb, por exemplo, se for o potencial polo positivo. Então os elétrons vão se deslocar de menos 10 coulomb para o potencial de 1 coulomb, né? Então assim que funciona. Vamos lá. Gente, até que enfim a gente chegou num negócio chamado corrente elétrica. Eu já expliquei que corrente elétrica é a movimentação de cargas elétricas, a gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir e vou mostrar para vocês como que mede a corrente elétrica. A corrente elétrica, agora, ela é medida em amperes, e aí eu vou explicar o que é ampere, né? A gente sabe o que é volt. O que é volt? Só explicando lá o que é volt, repetindo aqui. Volt é aquele negócio de potencial. Lembra daquela formulazinha? Você tinha uma constante K vezes a quantidade de carga dividido pelo raio. Isso no caso de uma esfera, lembra disso? Aquilo lá é volt, é a quantidade de carga, é a quantidade de potência que tem um determinado corpo quando ele está eletrizado. Se ele estiver em equilíbrio, a potência dele é zero, né? 0 volts, né? Se ele tiver com excesso de cargas elétricas, né? Por exemplo, excesso de elétrons, ele vai ser negativo, menos 10 coulomb, menos 20 coulomb. Se ele tiver com ausência de elétrons, poucos elétrons, ele vai estar carregado positivamente. Aí a gente fala que ele está com 10 coulomb, 20 coulomb. Isso é tensão elétrica, isso é potencial. A corrente elétrica é a movimentação, né, de cargas elétricas por um condutor. Então isso é muito importante que vocês entendam essa ideia. A medida do fluxo de cargas através deste condutor determina a intensidade da corrente. Como que eu faço para medir? É só, por exemplo, você tem um condutor, você tem um pedaço de ferro, supõe-se que seja um pedaço de ferro. Eu venho aqui e coloco um medidor aqui, e vejo quantas cargas passou por segundo. Olha que interessante. Se eu conseguir medir isso, eu tenho a intensidade dessa corrente, né? Se eu conseguir medir, é mais ou menos assim, você tem um rio passando, aí você tem a quantidade de água desse rio que desce. Essa quantidade de água que desce por segundo é a vazão daquele rio. A mesma coisa, você tem um condutor, as cargas estão aqui, elas estão se deslocando. A quantidade de carga que passa nesse condutor é a corrente elétrica. Você pode fazer a mesma analogia com o rio, né? E outra coisa, vamos supor, olha que interessante, fazendo uma analogia com o rio, a força que a água desce, né, a velocidade que ela desce no rio, eu posso fazer uma analogia com a tensão elétrica, com a tensão que essa carga está passando aqui. Se essa carga está passando com pouca força, é porque a tensão é baixa. Se ela está passando com muita força, né, é porque a tensão é alta, né? Então, essa força que empurra as cargas, né, é a tensão elétrica. Da mesma forma que você tem uma força que empurra a água no rio. Quando você tem uma enchente, por exemplo, chove muito na cabeceira do rio, a água ela vai descer com muita força, né? Aí quando você tem uma tensão elétrica alta, sei lá, 10.000 volts, as cargas elas vão se deslocar com muita força, né? Então isso é uma questão muito importante para a gente entender aqui, né? Mas vamos lá. A medida do fluxo de cargas através deste condutor determina a intensidade da corrente elétrica, que eu vou nomear aqui de I, né? I é a intensidade da corrente elétrica, ou simplesmente corrente elétrica, né? A gente não fala sempre intensidade da corrente elétrica, a gente fala assim, qual que é a corrente elétrica, né? A corrente elétrica foi de 2 amperes. Né? É assim que a gente fala. A gente não fala, qual a intensidade da corrente elétrica? O certo seria falar a intensidade da corrente elétrica, né? Que a quantidade de carga elétrica que passou, quantidade de elétrons ali, que passou em 1 segundo.
Gente, sem mostrar a fórmula. Eu não mostrei a fórmula ainda, porque a fórmula ela vai explicar direitinho. Mas o que vocês acham, raciocina comigo, que é a corrente elétrica? Mas essa quantidade de carga que passou em um determinado instante. Vou até escrever aqui, ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu ver. Então vamos supor que passou 10 coulomb. Olha que interessante, beleza? Por 1 segundo. Olha, beleza. Isso aqui, é igual a 10 ampere. Olha que massa, né? Só para vocês entenderem, antes de julgar na fórmula, né? O que é a corrente elétrica? É isso. Carga em um determinado instante de tempo. Mas vamos para a fórmula, vamos entender melhor, né? Consideramos um condutor de secção transversal S. O que é isso? Aqui, um condutor, ele tem essa secção transversal aqui. É assim, eu cortei essa caneta aqui, né? Aí, qual que é a secção transversal dela? A gente mede isso muito assim, por exemplo, um fio. Você tem um fio. Quantos milímetros que é esse fio? Né? 2 milímetros, 5 milímetros. Vou mostrar para vocês o exemplo aqui, Deixa eu ver aqui, fio elétrico, aqui 6 milímetros, né? Tem aqui o fio elétrico de 6 milímetros. Isso é que é a secção transversal, né? Essa espessura do fio aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui mostra. Aqui mostra, esse aqui é de 1, esse aqui é de 1.5, esse aqui é de 6. Isso é o fio, né? Você tem aqui um envoltório de plástico, mas o fio é basicamente isso aqui, né? Então, pessoal, eu não compartilhei a tela não. Só mostrar para vocês aqui rapidinho. Deixa eu adicionar a outra tela aqui que eu estava mostrando. Desculpe, eu não vi aqui. É porque só está a tela do... Deixa eu adicionar mais uma captura de janela aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Isto, agora vocês vão ver, né? Aqui, esse fiozinho aqui, esse é de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2,5 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, né? Isso é a secção transversal, né? Se eu cortar ele, qual que é essa área aqui? É o Szinho que eu estou falando para vocês aqui, né? Esse é o Szinho. Então deixa eu voltar aqui para nossa... Deixa eu voltar para a nossa captura. Isto, voltou aqui, beleza. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Então é essa áreazinha aqui, né? Secção. Gente, isso importa? Importa, né? Isso importa, esse tamanho ele importa. Depois a gente vai ver mais para frente que ele importa, mas esse é isso, tá? Aí... define-se olha aqui, figura 3.5, define-se intensidade média da corrente elétrica como sendo, olha a fórmula, cara, vocês vão matar isso aqui, isso aqui é muito tranquilo, cara, muito tranquilo, é isso aqui, não ficou bom não, deixa eu só circular aqui, é melhor, opa, não, ficou péssimo. Deixa esse destaque aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo alongar ele. Eu consigo alongar a espessura aqui. Isso, deixa eu ver. Isso, deixa eu ver se... Não. Isso, vou ficar mais bonitinho, ficou maior um pouco, né? Vou voltar aqui agora para 14, isso. Só para destacar ele aqui. Né? A intensidade média é esse delta, não se ajuste, é tranquilo. E o delta é diferença, tá? Se eu estou medindo a quantidade de carga, eu tenho que medir a diferença da quantidade de carga e a diferença de tempo. O delta aqui
É a quantidade de cargas que atravessa uma secção transversal do condutor no intervalo de tempo em segundos. 1 segundo, né? Por exemplo, 2 segundos, né? Aí delta, leia-se delta, né? Esse símbolo aqui, leia-se delta, né? Então, é essa a diferença, né? A quantidade de carga que eu li ali, né? Que passou ali. Eu estava aqui, vou te dar um exemplo. No segundo 10 eu comecei a medir. Aí no segundo 11 eu parei de medir. Então, essa é a diferença entre 10. 10 era 0, eu não estava medindo. 11, quanto que eu medi de carga? Aí é o delta aqui, é a quantidade de carga, por isso que é delta, né? Você tem um intervalo de tempo da quantidade de carga que passou ali naquele intervalo. É assim que funciona. É mais ou menos assim. Eu quero medir a vazão do rio. Como é que eu vou medir a vazão do rio? Eu vou pegar 1 segundo e ver a quantidade de água que passou ali naquele momento, durante aquele 1 segundo, né? Aí é medido em metro cúbico, né? A vazão de um rio, medida em metro cúbico, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu só consultar aqui. Só precisa vazão de um rio. Acho que é metro cúbico. É metro cúbico por segundo, é isso mesmo. A vazão média. 3,5 metros cúbicos por segundo, né? Por que é cúbico? Porque aquela quantidade de água ali, ela é tridimensional, ela tem altura, largura e profundidade, né? É por isso. Aí, gente, então você tem o que é a intensidade da corrente elétrica, que é a quantidade de carga por segundo, né? Se for 10, aí você tem aqui a quantidade de carga por segundo, beleza? A unidade, então aqui, a unidade de intensidade de corrente elétrica é o ampere, que eu falei com vocês, que é o que? 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Por isso que eu coloquei lá anteriormente que 10 coulomb por 1 segundo dava 10 amperes, né? Essa intensidade aqui instantânea, que tem a ver com o limite dessa relação, não precisa se preocupar, tá? Não precisa se preocupar com isso. O que vocês têm que se preocupar é com esse cara aqui, ó. 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo, né? Isso é que é a essência, e que a intensidade é igual a delta Q sobre delta T. Esse aqui, na verdade, é esse cara aqui, só que ele com dados, né? Com valores. Qual que é a diferença? Delta Q deu 1 coulomb. Em quanto tempo? 1 segundo. Então eu tenho 1 ampere, né? Então você tem, na verdade, esse valor aqui é essa fórmula com valores, né? Basicamente. Então é a mesma coisa. Então o que vocês têm que preocupar com essa fórmulazinha aqui, né? Ela que é a nossa espinha dorsal. Voltando a falar, repetindo, o que é a corrente elétrica? É a quantidade de carga que passa no fio em 1 segundo, né? Se está passando 10 coulombs em 1 segundo, 10 amperes. Se está passando meio coulomb por segundo, é meio ampere, né? Basicamente é isso, né? Só para você ter uma ideia, gente, só fazendo uma relação com as nossas residências, por exemplo, normalmente na nossa residência, um disjuntor, o que é um disjuntor? Disjuntor é um equipamento que protege a rede elétrica. Muitas vezes pode acontecer, por exemplo, você ligar 2 chuveiros elétricos em uma residência e o disjuntor desarmar. Sua mãe vai gritar com você e falar assim: o padrão desarmou. O que é isso? É o disjuntor desarmando. Por quê? Porque o disjuntor, ele aceita até uma determinada valor X de corrente elétrica. Por exemplo, na minha residência, o disjuntor ele é de 30 amperes. Então, o que o disjuntor faz? Ele fica ali o tempo todo monitorando a corrente elétrica. Se por acaso passou de 30 amperes, o que ele faz? Desliga. Isso é para não pegar fogo, né? Na sua residência, é para não ter uma corrente muito alta, né? E correr o risco de incendiar alguma coisa. Então, por isso que nas residências mais antigas, em que
você tinha um único circuito elétrico para toda a residência, quando acontecia de ligar dois equipamentos que precisam muito de energia, por exemplo, ferro de passar e chuveiro, o disjuntor desarma. Ali é um mecanismo de segurança. Por quê? Porque a quantidade de amperes, né, daquele circuito elétrico da sua residência é maior do que o estipulado pelo o cara que fez o projeto elétrico. Então o disjuntor vai e desarma. Então isso é muito comum, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. E o que é esse ampere? Você vai falar para sua mãe, isso aí é a quantidade de carga por segundo que está passando muito alta. O nosso disjuntor, ele não deixa isso acontecer. Por quê? Porque a nossa fiação, ela não está preparada, os nossos condutores não estão preparados por uma quantidade de carga tão alta, né, como essa que tem aí a necessidade. Então, gente, isso é muito importante, né, e eu vou explicar mais para vocês sobre isso nas nossas aulas restantes. Mas repetindo, o que vocês têm que gravar? Intensidade da corrente elétrica, a quantidade de carga por segundo, é a diferença de carga em um determinado intervalo de tempo. É isso. 10 coulomb, 20 coulomb por segundo, você tem 20 amperes. É basicamente isso. Gente, não é difícil. Não é difícil. Se alguém te perguntar qual que é a intensidade da corrente elétrica, você fala assim, a quantidade de carga elétrica que está passando por segundo. Carga elétrica é medida em coulomb. Então, sei lá, 2 coulombs por segundo, então é 2 amperes. Beleza? Então é isso que eu tenho para vocês nessa nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula, beleza? Abraço a todos.